Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero que os senhores abram as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16, versículo do 1 ao 13. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu, o Senhor, rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo e perguntando: é de paz a tua vinda? A palavra do Senhor relatou a nós que Samuel questiona ao Senhor, perguntando que Saul já houve um impedimento, já houve um bloqueio, uma pedra no caminho, um problema. Samuel estava indo, mas ele já via um problema no caminho. Mas e se? Mas e se? Mas e se? E o Senhor já dá a ele uma possibilidade. Ainda que haja uma pedra no caminho, um problema, já vai com a possibilidade. Eu não vou te deixar aí sem a possibilidade, sem a certeza, sem o que você precisa. Você vai, mas eu já tô te dando a possibilidade. E aí a palavra do Senhor vai dizer assim, que pessoas no caminho pararam Samuel para questionar se a vinda dele era de paz. Respondeu ele: por quê? Por que será que pessoas no meio do caminho aparecem para Samuel perguntando se a vinda dele é de paz? Porque um profeta, muitas das vezes, de acordo com a Bíblia, não vem só para trazer o amor, a alegria. Vem para trazer o que Deus ordena e que muitas das vezes não agrada o ser humano daí do outro lado. Porque é conserto, é disciplina. E muitas pessoas não estão preparadas para tudo isso. Respondendo ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente perante o Senhor é o seu ungido. Naquele momento, Samuel, ele com uma olhada, analisou que Eliabe, um dos filhos, era o escolhido. Os olhos humanos dele analisaram a beleza em Eliabe, decretando dentro dele que aquele era o escolhido a ser ungido a rei, sucessor de Saul. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. O homem vê o seu tipo físico, vê a sua estatura, vê a sua rede de contatos, vê a sua beleza, vê a cor dos seus olhos, os seus cabelos, a sua conta bancária, o seu sorriso. O homem vê a sua fala, mas Deus não se atenta para a sua aparência física. Deus, ele vê o coração, que é o que muitos hoje em dia não enxergam mais. Eles olham para o que você tem e não para o que você é.
Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Mais um trouxeram dentre os irmãos, e também não era esse. Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, o terceiro. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Então, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Jessé apresentou a Samuel 7 filhos. Apenas 7 filhos. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses sete filhos. Eu não vim aqui à toa. Alguma coisa tá errada no meu faro. Eu tenho certeza que algo tá errado, porque eu analisei a aparência. Mas o Senhor disse para mim, no mesmo momento que eu analisei a aparência, que não era aquele, que era para eu me tocar, que o Senhor não vê como eu vejo. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o que eu não olhei, o que eu não analisei. O Senhor olha o coração. Porque quando eu não estava aqui, o Senhor estava vendo. Porque quando eu não estava junto, o Senhor estava junto. Entende? Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Só são esses 7 aqui mesmo? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Mesa é intimidade. Mesa revela o que ninguém vê, porque intimidade revela defeitos. Intimidade é honra. Intimidade é alegria. Intimidade é felicidade. É saber o que ninguém sabe. Então, o Senhor, enquanto Samuel analisava a aparência, o Senhor dava ordens a ele. Eu olho o coração, e enquanto ele não chegar, você não fará. Manda trazer. Só que, se a gente parar para pensar um pouco, o pai Jessé, de princípio, deveria ter dito que estava faltando mais um ali, porque ele está perguntando, cadê os filhos? Traz os filhos que eu vou ungir um a rei. Ele só apresenta 7 filhos. Nenhum daqueles eram que o Senhor havia escolhido. E quando apenas o profeta menciona sobre tem mais alguém, aí que ele vai relatar o outro filho, que está apacentando as ovelhas, disse, pois, Samuel a Jessé. Manda chamá-lo, pois nós não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. A palavra do Senhor não disse que ele sorriu. A palavra do Senhor não disse que ele trouxe algo, que ele era lindo. Não disse que ele tinha uma aparência física, uma rede de contatos, um corpo extraordinário, um sorriso branquinho, olhos verdes ou azuis. Não disse a procedência de seu sangue. Não mostrou como era. Aqui não relata como ele era, a não ser que ele era ruivo e de boa aparência. E naquele momento, o profeta sabia quem era, porque o Senhor havia lhe dito. Aquele que nem o pai mencionou, lembrou, o que foi esquecido, o que foi deixado de lado, não foi mencionado na conversa. O apacentador de ovelhas, o pequeno, o menor, o que fica sujo de lama, de barro, cheirando a bicho.
o que faz o que ninguém faz, o que tá onde ninguém tá, o que se achega onde ninguém chega, o que fica sozinho, o abandonado, o esquecido, o rejeitado, o humilhado, o que é afrontado. É aquele que não é o pai quem lembra dele. Por uma lógica, o pai deveria lembrar do filho num momento tão importante, onde o Senhor manda o profeta ir até a casa, ungir um rei, e o pai deveria lembrar do filho. Mas quem menciona ali é o profeta, não é o pai. E mesmo assim, o Senhor vai dizer: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu quero te dizer uma coisa. Pode ser que o teu pai, ou a tua mãe, ou a tua família não pense em você, não lembre de você, você seja o rejeitado, humilhado, esquecido, abandonado, o menor da casa. Talvez você seja a ovelha negra da casa, talvez você seja o esquecido, o esquisitão, o diferente, o que só fala bobagem, o que ninguém se agrada, o que ninguém quer estar perto, não tem amigo, não tenha rede de contatos, não tenha uma boa aparência, não seja lindo, não tenha um grau de afinidade, você talvez não tenha uma nomenclatura, talvez você não seja ungido a nada, mas de que se importa se você tiver tudo que todo mundo tem, o estudo que todo mundo tem, a ciência que todo mundo tem, o diagnóstico que todo mundo tem, a inteligência que todo mundo tem, as palavras que todo mundo tem, as vestimentas que todo mundo tem, o grau de afinidade com as pessoas que todo mundo tem, as amizades que todo mundo tem, os passeios que todo mundo tem, as viagens que todo mundo faz. O que adianta ser como todo mundo, sendo que o Senhor não escolhe todo mundo? A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor escolhe os improváveis, aquele que ninguém dá nada. O Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, os que não são para confundir os que são. Então, se você aí talvez seja um improvável, um esquecido, o que não é, se alegre nisso, se regozije nisso. Tenha gozo em acreditar, em se olhar no espelho, que um dia, alguns anos atrás, quando Deus começou a me usar e eu aceitei o que Deus queria para mim, porque até o dia de hoje, nada que aconteceu na minha vida foi o que eu quis. Eu vi uma foto ontem à noite do pastor André Valadão, ele e os seus 3 filhos, ou 4 filhos numa foto, e ele dizendo que aquela cena não era o que ele projetava para a vida dele. Aqueles filhos não foi ele quem projetou. Aquela vida, aquele país, aquele local, aquela alegria com aquelas pessoas que ele nunca imaginou ter na vida dele, não era projeto dele, era projeto do Senhor. E ele até menciona no texto dizendo que muita gente fala que tem o que sempre orou pedindo. Só que eu me vi como ele. Tudo que eu tenho hoje não foi nada do que eu pedi para Deus, porque eu nunca pedi para Deus um filho, eu sempre pedi uma filha. Eu nunca pedi a Deus um casamento e Deus me deu um casamento. Eu nunca pedi a Deus trabalhar na igreja e Deus me fez trabalhar na igreja porque não era o que eu queria. Eu nunca pedi a Deus ser uma pastora de ovelhas e Deus está me fazendo ser coisas das quais eu nunca pedi ao Senhor. E a gente passa por provas das quais a gente nunca pediu ao Senhor. Eu tenho unção da qual eu nunca pedi ao Senhor. Então vai ter determinados momentos na nossa vida que a gente vai viver coisas, vai estar em coisas, vai vivenciar coisas das quais a gente nunca pediu para Deus. E a gente vai ser feliz com isso, porque o projeto de Deus é muito melhor do que o nosso próprio projeto, não é? E Deus não dá nada pra gente que... Não, a gente não dá nada para o Senhor que o Senhor não retribua ainda mais. Então eu acredito que tudo que a gente tem é retribuição do que a gente fez, né? A gente tá hoje colhendo o que a gente plantou. E ainda que o sonho que você esteja vivendo hoje não seja o sonho que você sonhou, seja o sonho de Deus, fique feliz com isso, porque Deus tem muito mais para você do que você tem para Ele. Amém? Então, eu quero que com esse vídeo você entenda que o Senhor escolhe as coisas loucas, as improváveis desse mundo para confundir as sábias. E Deus tem uma promessa na tua vida, Deus tem uma promessa na tua casa. Você está debaixo de uma palavra do Senhor. E quer o diabo queira ou não, meu irmão. A vitória é nossa.
Queira o diabo não, meu irmão, a vitória é nossa. Então eu venho para te dizer, queira o diabo não, meu irmão, a vitória é nossa. E você está debaixo de uma palavra, está debaixo de uma profecia, está debaixo de uma promessa. O Senhor é o seu sustento, o seu refúgio bem presente, o seu socorro. O Senhor é tudo o que você precisa e Ele vai cumprir o que Ele tem te prometido. Os improváveis serão ungidos a rei. Ainda que Saul seja o problema, a pedra no caminho, o impedimento, ainda que apareça uma multidão no caminho, porque não, aparentemente parecia que o problema era só Saul, mas não. A palavra do Senhor vai dizer que vem um povo, encontra com Samuel no meio do caminho e vai perguntar se é de paz. Então, às vezes, no nosso caminho vai aparecer um problema, vai ter uma pedra no caminho, vai ter um empecilho e também vai ter uma multidão que vai questionar se é de paz, querer saber o que nem interessa, porque não interessava esse povo. Por que que tem gente que aparece no nosso caminho para perguntar o que não interessa? Não é? Mas fique em paz, irmão, porque a palavra do Senhor vai dizer que tudo é mando de Deus ou ordem de Deus ou permissão de Deus. Então, se Deus está mandando, se Deus está permitindo, se Deus está autorizando, Ele sabe de tudo, Ele está no controle de tudo. E às vezes as pedras no caminho, os empecilhos, os impedimentos, vêm para nos encorajar, para nos fortalecer, porque o medo é normal. O que você não pode deixá-lo te dominar. Amém? Então fica firme. Acredita que Deus está no controle de tudo. E queira o diabo ou não, meu irmão, a vitória é nossa. Amém? É isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.